Olá, seja bem-vindo à aula sobre a fatura comercial nas operações de comércio exterior. Bem, fazendo uma breve apresentação aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marta, despachante aduaneiro desde 1995 e representante legal na Losso Logística. No final desse vídeo, eu vou apresentar mais detalhes das prestações de serviço que nós executamos na Losso Logística. Eu lancei as aulas sobre importação de vinhos e azeites, e lá eu falei sobre os documentos básicos na importação, de forma geral. Então, eu prometi também trazer esses conteúdos aqui mais detalhados sobre cada um desses documentos. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para que a gente possa dar continuidade aí nessa aula. Bom, um desses documentos é a fatura comercial, que é um dos documentos mais importantes e indispensáveis aí nas operações aduaneiras. E eu vou entrar nos detalhes dos itens para que você possa preencher a fatura comercial sem nenhuma dúvida, tá? Nesse vídeo eu vou falar especificamente da fatura, mas eu fiz um e-book onde eu aproveito para complementar essas informações quanto à emissão da fatura pro forma e do rumaneio de carga, que é o packing list, que é a lista de embarque que acompanha a fatura comercial também nas operações de importação, de comércio exterior e da exportação também, tá? E vou falar também sobre as decorrentes infrações sobre a fatura comercial. Então, essas informações todas vão estar no e-book como complemento desse vídeo. Não deixe de baixar aí o e-book em nosso site. O link eu vou deixar direto aqui na página da descrição desse vídeo, para que você possa já entrar direto na página do e-book e solicitar esse e-book para nós, tá? O material que está lá, você pode usufruir das informações, elas vão servir também de checklist para emissão da sua fatura. Então, eu fiz um checklist no e-book para que você possa acompanhar todas as informações por lá. Bom, quem pode aproveitar essas instruções aí que nós vamos passar nesse vídeo? Essas informações são para os importadores, os exportadores e os despachantes aduaneiros, que em seu dia a dia instruem aí os seus clientes sobre a correta emissão da fatura comercial. Eu vou resumir para você o que eu vou abordar hoje aqui, tá? Sobre a fatura. Então, nós vamos falar o que é a fatura comercial, qual é a importância desses documentos nas operações de comércio exterior, a obrigatoriedade, né, onde está previsto a obrigatoriedade da apresentação desse documento, a legislação que rege a emissão e os dados que devem constar aí nesse documento, e como emitir corretamente, detalhando os itens para que você não tenha nenhuma dúvida na hora do preenchimento. O que é, então, a fatura comercial, né? A fatura, ela é um documento que rege a operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro, ou o vendedor brasileiro e o comprador estrangeiro nos casos das exportações. Essa definição sobre a fatura comercial está lá no site da Receita Federal. Então, basicamente, é um documento de natureza contratual entre as partes nessas operações de compra e venda internacionais. Eu costumo dizer que é como uma nota fiscal internacional. Em uma operação de importação, especificamente, é obrigatória a apresentação da fatura em sua via original e sempre assinada pelo exportador, que vai ser o emissor desse documento, tá? O exportador é a figura que efetua a venda de uma mercadoria a um importador brasileiro. A fatura comercial ela pode ser emitida por qualquer processo, sendo via eletrônico ou até manuscrita mesmo, desde que siga as regras, tá? Já estabelecidas lá pela aduana, não tem problema nenhum. Essas regras estão no regulamento aduaneiro, que é o conjunto de normas que compila a legislação toda brasileira aduaneira, e tem um artigo com mais detalhes sobre o regulamento aduaneiro no nosso blog, tá? Se vocês quiserem acessar lá,
contém mais informações a respeito. É só entrar lá no nosso site, na página inicial tem um botãozinho de pesquisa, que facilita bem aí para quem quiser digitar lá o assunto, né, que você quer encontrar, e você pode pesquisar com facilidade. Bom, checar as regras determinadas no regulamento aduaneiro, que é o decreto 6.759 de 2009, é essencial para a correta emissão da fatura comercial, tá? Então, esse decreto, para quem está iniciando aí os seus processos de importação ou até as empresas já estabelecidas na área, vale a pena o interesse de conhecer o regulamento e saber mais ali sobre cada artigo, né, que compõem todas as regras, tanto para importação como para exportação. E especificamente no artigo 557, nós vamos encontrar a lista das informações essenciais exigidas para a emissão da fatura. E nos artigos seguintes, que 558 até o 562, nós podemos entender melhor alguns detalhes, né, que direcionam aí esse preenchimento. Nós vamos conversar aqui mais detalhadamente sobre os itens do checklist, que também está na nossa página lá no e-book para você baixar em PDF, tá? E você pode utilizar sempre como apoio aí dos seus processos. Vamos falar detalhadamente, então, do artigo 557, porque é nele que a gente tem a listagem das informações que devem conter na fatura comercial, tá? Então, deve conter o nome, endereço completos do exportador, quem está vendendo a mercadoria ao importador, com os dados da empresa na qual está sendo comprado o produto, né? Então, você precisa colocar os dados completos ali dessa empresa. O nome e endereço completos do importador, e eu sempre peço também para incluir o CNPJ, apesar de não estar aqui, né? Dados completos, só nome e endereço, mas o CNPJ é importante nesse documento, tá? Apesar de não estar destacado nesse item aí do artigo 557. E, bom, agora falando direto a você, importador, nós, como despachantes aduaneiros, precisamos inserir na declaração os dados completos do fabricante também, tá? Muitas vezes o exportador não é a mesma empresa que fabricou o produto. Então, é necessário nós declararmos na importação os dados do fabricante também, apesar de não estar relacionado esse item aqui no artigo 557, quando ele é diferente do exportador, o ideal é que essa informação venha na fatura comercial também, né? Porque ele é um documento importante, instrutivo do desembaraço aduaneiro. Então, o erro da separação dessa informação, né, se nós não separarmos quem é o exportador e quem é o fabricante, ele está passível de multa, tá? Ele está passível de multa previsto no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, que ele estipula uma multa por falta de identificação completa dos envolvidos na operação. Agora, a especificação das mercadorias em português, ou idioma oficial aí do Acordo Geral de Tarifas de Comércio Exterior, ou em outro idioma, desde que acompanhado de tradução da língua portuguesa, tá? A critério da autoridade aduaneira. Então, precisa conter ali as denominações próprias e comerciais, a indicação dos elementos indispensáveis para a perfeita identificação da mercadoria. Então, os idiomas permitidos sem tradução são o inglês, o francês e o espanhol. Bom, como diz aí, a critério da fiscalização, então, em outro idioma poderá ser acompanhado de tradução, que é algo que tem caído em desuso, considerando que o inglês é normalmente utilizado na exportação para o Brasil. Mas quando eu recebo faturas em italiano, por exemplo, eu peço para inserirem a descrição principal da mercadoria em inglês, que é a descrição que já irá identificar do que se trata a mercadoria e já é um idioma aí exigido, né, e aceito pela fiscalização.
Deve conter também marca e numeração, número de referência dos volumes, se houver, quantidade e espécie de volumes, tá? É obrigatório. A quantidade que está sendo comercializada, que será o que foi negociado com o valor unitário. Então, se é por caixa, pacote, peça, recipiente por quilo, litro, dúzia, assim por diante. Tá? Então, é necessário essa quantidade negociada. O peso bruto dos volumes também é uma informação exigida. Então, o peso bruto, você tem que colocar o peso com as caixas, as embalagens, pallets, se vierem paletizadas, é o peso bruto do volume total da carga, a carga pronta para embarcar. Então, o peso total da carga é diferente do peso da mercadoria com a sua embalagem. Ele vai conter o peso total do volume já pronto para embarcar para o Brasil, para ser estufado. Então, o peso bruto também deve conter todas as embalagens, envoltórios, suportes, todos que servem para transportar mercadoria, tá? Então, ele é um agrupamento do volume total da carga. Se a mercadoria tiver em caixas, por exemplo, as caixas sobre pallets, então deve ser considerado o peso total, o peso do pallet, das caixas, tudo pronto para ser transportado, tá? Eu estou insistindo nisso, que realmente essa informação às vezes gera um pouco de dúvida. Já o peso líquido dos volumes é somente o peso da mercadoria. Então, esse peso deve ser mencionado sem as embalagens. O país de origem é importante. Então, o país de origem, por definição da Receita Federal, ele, como tal, é entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria, ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial. Então, mesmo que ela receba matérias-primas já formuladas de outro país, por exemplo, vai ser considerado o país de origem ou a sua última produção, né? Desde que seja uma transformação substancial aí na mercadoria, para finalizar a mercadoria. Ou seja, o país de produção da mercadoria. Uma outra informação é o país de aquisição. Ele é assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para ser exportada para o Brasil. Então, independente do país de origem, onde a mercadoria foi fabricada, ou seus insumos, aqui nós citamos o local onde o fornecedor ou vendedor está domiciliado, tá? Então, da onde realmente o importador está comprando essa mercadoria. A empresa que recebe o pagamento da mercadoria, ou seja, onde a carga foi adquirida, que é o país de aquisição que você vai mencionar, quando o exportador for o mesmo que o fabricante ali, eles vão ser iguais, né? Desde que fabricado no mesmo local. Mas, fora isso, então vai ter essa diferença entre o país de aquisição e o país de origem. O país de procedência também é um outro dado que ele pode se diferenciar aí dos outros dois que falamos aqui. Então, ele é assim considerado aquele onde se encontrava a mercadoria no momento da sua aquisição, ou seja, o local onde a mercadoria saiu para o seu destino final, independente do ponto de embarque final. Tá? Então, ela vai ser igual ao país de origem quando a mercadoria estiver com o fabricante ali no momento da compra, igual à procedência quando ele tiver com o exportador. A análise dos países ela deve ser mais cuidadosa nas operações triangulares. Então, em uma importação, por exemplo, os países de origem, aquisição e procedência podem ser diferentes ou não, tá? Vai variar da operação que você estiver fazendo. O preço unitário, ele também é uma informação essencial e precisa ser o preço unitário total de cada espécie de mercadoria, tá? Se houver, né, espécies diferentes ali. O montante e a natureza das reduções dos descontos concedidos ao importador também pode ser mencionado. Mas deve-se mencionar o valor unitário conforme a quantidade de espécie de volume negociado.
Então, se foi negociado o preço por caixa, por exemplo, ou por pacote, daí você menciona ali o valor unitário deste volume, né? Agora, se foi por unidade, por quilos, por exemplo, você também menciona o valor unitário ali do quilo por quilo negociado, tá? Do volume negociado. Uma outra informação é o frete e demais despesas relativas à mercadoria especificadas na fatura, tá? Isso vai depender do Incoterm, porque, por exemplo, dependendo do Incoterm, que é o termo de negociação determinado na operação, com as responsabilidades envolvidas, deverá constar ali na fatura os custos gerados por essa responsabilidade. Sobre o Incoterm, como ele tem uns detalhamentos e tem vários incoterms aí relacionados na legislação, eu prometo que eu vou fazer um vídeo aí sobre isso, tá? Porque o incoterm é um assunto muito importante a ser escolhido durante a sua negociação, tá? Porque ele define alguns termos ali da operação, inclusive custos envolvidos, custos entre o importador e o exportador, a responsabilidade dos custos e até de seguro sobre a mercadoria. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas no nosso site também tem informação, tá? Você pode checar lá mais detalhes sobre esses termos aí, lá no nosso site. Outra informação são as condições e moeda de pagamento, né? Que dependendo do país que você negociar, a moeda pode ser em dólar, pode ser em ien, no caso do Japão, pode ser, né, em euro. Então, a condição e moeda de pagamento são coisas distintas, tá? Então, falando de moeda, é obrigatório mencionar a moeda do valor de pagamento que você está fazendo para o seu exportador, e a condição de pagamento, ela já, assim, são coisas distintas, né? Então, a condição de pagamento é a condição que você vai combinar com o seu exportador, né? Com o seu vendedor. Como você vai pagar essa mercadoria? Então, em que prazo você vai pagar? Tudo isso tem que constar ali na fatura comercial, tá? No padrão da Receita Federal, as formas de pagamento ou as condições de pagamento, elas são determinadas como pagamento antecipado, que é aquele em que o importador paga o produto antes da saída do produto lá da origem. O pagamento à vista, onde o importador paga o produto adquirido antes da chegada ao Brasil. Então, é quando o produto já saiu da origem e ele está a caminho, tá, do nosso país. Normalmente, o exportador ele amarra aí uma negociação quando é uma negociação nova em que as empresas ainda estão se conhecendo, esse tipo de pagamento após a carga sair de lá, o exportador monitora retendo a documentação que ele precisa apresentar ao importador, né? Então, isso depende da negociação, e claro, nos casos que ainda está se estabelecendo uma relação comercial de confiança com o fornecedor, pode ocorrer dele segurar essa documentação para garantir que vai receber o pagamento, né, já que o produto já saiu de lá. Então, e o importador, ele precisa da documentação para liberar o produto na chegada aqui. Então, é uma forma aí de garantir que ele vai receber o pagamento desse produto. E tem o pagamento a prazo também, tá? Que esse pagamento ele pode ser feito em até 360 dias. Parece muito tempo, né? Mas é uma opção a ser utilizada quando o exportador está fazendo um investimento, por exemplo, de entrada do produto dele no Brasil. Então, aguarda todo esse período de ganhos com a venda, né? Depois de inserir o produto aqui, para que a remessa seja enviada ao exterior. Então, que esse pagamento seja efetivamente feito. Então, esse prazo aí ele varia. Então, quando é a prazo, o pagamento é sempre feito após a chegada do produto no país. Pode ser de um dia até 360 dias, tá?
Já falamos aqui também do termo de condição de venda, né, que é o Incoterm, que define as responsabilidades dos compradores e dos vendedores. Aí, conforme o contrato de venda, determinam os custos e os riscos também das partes, tá? Então, não deixem lá de ver o artigo que fala de forma mais detalhada, mas vamos, em breve aí fazer um vídeo detalhando os termos do Incoterm para que você entenda melhor. Tá? As emendas e ressalvas ou entrelinhas feitas na fatura comercial, elas devem ser autenticadas pelo exportador. Então, não pode haver rasuras. Caso ocorra alguma rasura, ali deve ser atestado. Então, essas basicamente são as informações mais importantes, né, que devem conter aí a sua fatura comercial, tá? Bom, até o momento nós falamos do artigo 557. Eu vou trazer um resumo do que eu acho mais importante dos artigos seguintes, que também compõem regras para a fatura comercial, né? Então, o artigo, por exemplo, 559, ele diz que a primeira via da fatura comercial tem que ser sempre original, podendo ser emitida assim como as demais vias por qualquer processo, tá? Ou seja, esses processos são de forma mecânica ou eletrônica, né? Ou também com autenticidade, tá? No documento, confirmação de autoria e autenticidade quando ele for assinado de forma mecânica ou eletrônica. Complementando, segundo o artigo 553, né? A declaração de importação ela é obrigatoriamente instruída com a via original da fatura assinada ali pelo exportador. Dessas formas que nós falamos, pode ser mecânica, eletrônica ou manuscrita, tá? Caso a fatura ela seja assinada eletronicamente, a assinatura será feita com o uso de certificação digital. Então, ela deve ser observados os requisitos contidos na legislação relativa à certificação digital. Em especial, tem uma medida provisória 2200 de 2001, que permite garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento. Não sendo a fatura comercial apresentada nesse formato, que é chamado de nato digital, essa deverá conter a assinatura do próprio punho mesmo, do exportador, tá? Ou de seu representante legal instituído no país. Ainda sobre o documento original da fatura comercial, o artigo 19 do regulamento aduaneiro, ele prevê que os documentos instrutivos do despacho, eles serão disponibilizados à Receita na forma de arquivo digital ou digitalizada. Então, o importador, ele deve vincular ao dossiê eletrônico os documentos instrutivos aí digitalizados, tá? Ao dossiê eletrônico da DI, ou seja, atualmente não é mais necessária a apresentação das vias físicas, mas ainda se prevê em legislação que é obrigatório que o importador guarde aí as vias originais em seus arquivos. Do mais, eu recomendo a leitura dos artigos 558 e 562, onde você encontra lá importantes informações adicionais e também a leitura do e-book que eu disponibilizei na página lá de cursos do nosso site e também faça a leitura do ato declaratório mencionado lá, que é o 14 de 2007, que em seu artigo ele fala: a apresentação pelo importador para fins de instruções de declaração de importação da via original da fatura assinada por procurador supre a exigência da assinatura. Então, são várias legislações aí que se completam em suas atualizações. Inclusive, quando esse procurador que pode assinar aí a fatura comercial, ele for domiciliado no país, mas desde que legalmente constituído e habilitado pelo exportador, ele pode sim assinar a fatura, tá?
Bom, eu listei aqui o restante da legislação que implica diretamente nessas regras da fatura comercial. Você pode printar a tela para estudar melhor, ou ter essa lista também no e-book, tá? Que foi disponibilizado para você. Ah, vale também entrar lá no site, nós fizemos um mecanismo de busca, onde vocês encontram os artigos e páginas na página inicial. É só digitar lá o assunto, pesquisar, né? Você digita o assunto lá que você deseja consultar, e as informações que você precisa sobre os assuntos de Comex vão estar lá, tá? No e-book também vai conter aí todas as informações detalhadas que eu falei aqui. Eu inseri mais conteúdos lá, como um resumo detalhado dos artigos sobre as multas e infrações relacionadas à fatura comercial, sobre a emissão da fatura pro forma também, tá? Está lá no e-book. Sobre a emissão do romaneio de carga, como eu já disse aqui, e, é claro, o nosso checklist também está lá no e-book, tá? Não deixe de consultar lá. Bom, e para finalizar, falando um pouco, né, da logística, entre as diversas prestações de serviço aí que a empresa oferece em comércio exterior, nós podemos ajudar aí as empresas importadoras e exportadoras no desembaraço aduaneiro, no radar, na revisão de radar também, aí quando você precisa fazer um aumento do seu radar ou um radar emergencial, os registros em órgãos anuentes, como o registro de estabelecimento no mapa, né? Agenciamento de carga também nós podemos ajudá-los aí nos seus fretes internacionais, sendo marítimo, aéreo ou rodoviário também, nós trabalhamos com frete terrestre. E consultorias aduaneiras, nós atuamos tanto no marítimo, aéreo ou o frete aí em fronteiras, que é o frete terrestre, tá? Então, você pode contar conosco aí em vários estados do país também. Só nos consultar, você pode contar conosco aí quando você precisar. Bom, me despeço aqui e eu deixo os contatos da nossa empresa, caso eu possa continuar ajudando você aí, tá? Com o meu conhecimento técnico na área de Comex. Agradeço, não deixe de baixar o nosso e-book com as informações abordadas aqui e um pouco mais de informação tem por lá. E acesse nosso site para checar todos os materiais que nós preparamos lá para você, tá bom? Para te ajudar nessa jornada em Comex. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.